Programa Observadores. Patrocínio. Sinobras, a força de cada um constrói o desenvolvimento de todos. Bom dia, começando agora mais uma edição do nosso programa Observadores, aqui na telinha da TV Correia SBT. Quero agradecer a você que nos acompanha todas as semanas aqui. Hoje a gente está trazendo um tema que eu adoro, que é falar de literatura, falar de escrita, de leitura. E para isso a gente trouxe aqui um orgulho nosso, uma fera nossa aqui de Marabá, que é o professor Ayrton Souza, poeta, escritor, multipremiado. Vamos falar aqui bastante hoje sobre os prêmios dele. Ele que participa dos principais concursos de literatura do país, né? E já venceu quase todos. A gente até vai fazer uma conta aqui, aqui nesse programa de hoje. Já tem 47 livros publicados, não sei se está atualizado, até vamos ver que da outra vez, quando eu falei o número aqui, que eu pego lá das redes sociais dele, ele já me atualizou que já tinha 10 a mais. Então é capaz que esses 47 que eu anotei aqui na minha pranchetinha já está desatualizado também. Mas vamos começar então dando bom dia para o nosso convidado. Professor, bem-vindo. Bom dia, Patrick. Bom dia às pessoas que nos assistem. Muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui novamente. Sim, já tem um tempo, né? Para mim é uma honra poder voltar aqui e a gente tratar de um debate que é tão necessário nesse país, Sim, que é a formação de leitores, a importância da escola, da educação na vida de cada um de nós. Então, muito obrigado pela oportunidade. Que bom. Tá certo aqui a minha anotação ainda ou já tem mais de 47? Por enquanto tá certo. 47 publicados, né? É isso mesmo. E 120 prêmios literários? Mais ou menos. Mais ou menos. Talvez até já tenha perdido a conta, né? Mas enfim, Ayrton, primeiro vamos atualizar um pouquinho como é que anda a tua vida, né? Você é professor, hoje em dia é servidor público de Tupiranga, não é isso? Exatamente. Eu sou servidor público do município de Tupiranga, na condição de professor efetivo lá. Certo. Atuo na disciplina de História, Estudos Amazônicos. Embora continue residindo em Marabá. Resido em Marabá. Vai e todos faço os dias trabalhar, né? esse percurso de ir e voltar. Tá. Além disso, também eu sou um estudante pesquisador, né? Atualmente eu faço um doutorado na UFPA e um doutorado ligado à comunicação, cultura e Amazônia, também com a pesquisa ligada à literatura. Certo. Então tá aí, já está seguindo aí nas tuas pós-graduações, né? Hoje, lá em Tupiranga, você dá aula para que séries? Eu sou professor lá de 6º ao 9º ano, um público de alunos geralmente entre 10 a 16 anos, mais ou menos 15 anos, que é o público que a gente atende lá de mais ou menos quase 700 alunos. A escola que eu trabalho, que é a escola desde quando eu entrei lá, que é a Irmã Teresa, uma escola que eu gosto muito de trabalhar por todas as coisas que acontecem lá dentro. Então, eu estou lá desde quando eu entrei, há esses quase 10 anos lá. Tá. Eu quis te perguntar isso, a faixa de idade, né, que você até já falou, justamente porque você lá se dá aula de História, não é isso? Dá aula de História e Estudos Amazônicos. Estudos Amazônicos, e participa numa fase da construção desses nossos seres humanos lá de Tupiranga, desses nossos jovens, numa fase muito fundamental, acredito eu, não é, que eles estão manifestando os interesses deles, né? Então, que eles que esses interesses estão competindo com uma série de outras coisas, né? Videogame, TikTok, uma série de outras coisas, né? Eu até coloquei uma imagem aqui para ilustrar, né? Aqui é uma turminha um pouco menor, que com certeza não são os teus alunos, apenas uma apresentação de livro, né? Já que você tem livros infantis. Mas eu queria que você falasse, antes da gente falar de livro infantil, eu queria que você falasse como você está vendo o interesse dos jovens hoje pela leitura. Olha, os mapas de leitura, que são as pesquisas mais sérias feitas no país, eles são um pouco desanimador nesse sentido. Né? Infelizmente, a gente tem uns índices muito baixos de leitura, o esperado. Né? Os índices esperados, segundo os dados oficiais, é para daqui a 200 anos. Então, a gente está vamos dizer assim, nesse abismo, né, de ter um país que vai ter um índice razoável de leitura daqui a 200 anos, que é o que mostram as pesquisas. Mas isso também nos fortalece em relação ao debate, às falas, às oficinas, a tudo que envolve leitura, envolve o livro. Isso nos fortalece no sentido de que é preciso fazer cada vez mais. O que nós estamos fazendo parece ser pouco. Então é um motivo a mais para a gente continuar construindo, pensando projetos de acesso ao livro, à leitura, principalmente para esses jovens, né, que estão envolvidos em vários sistemas, como você falou, ligados a vários outros mecanismos, sobretudo tecnológico. E aí a leitura... Que são uma competição pesada. E a leitura é imprescindível, né? A leitura ela é insubstituível na nossa vida, na nossa fase, na nossa formação humana. E até sentimental. Por isso que nós, enquanto professores,
escritores, leitores, a gente mobiliza projetos de acesso ao livro, à leitura, nesse sentido de dizer, olha, você pode estar no TikTok, no Instagram, no Facebook, nas redes sociais? Pode, né? É o seu direito. Sem prescindir mas o direito também, como diz Antônio Cândido, também o direito à literatura, ao livro impresso, ao livro, esse livro convencional, que é o que nunca falha, né? Por exemplo, as redes sociais podem falhar, pode sair fora do ar, faltar energia, os aparelhos descarregarem, o livro não, ele tem essa impossibilidade de acontecer isso, ele vai estar sempre ligado, vai estar sempre vivo perto da gente. Por isso a gente faz todo esse percurso de debate em relação ao livro e à leitura. Ayrton, eu acredito que essa tarefa seja cada vez mais difícil, porque nós, por exemplo, somos uma geração que nós crescemos vendo os nossos pais manuseando livros, né? Então é lógico que o ser humano ele é mimético, né? Ele vive da mimese, né? Da cópia, né? Nós temos os nossos paradigmas, os nossos ídolos, né? E a gente tenta se espelhar nisso. Então, se a gente cresce numa casa em que a gente vê os pais manuseando livros o tempo todo, os livros estão ali à disposição e a realidade é uma, né? E eu acredito que a realidade dos jovens de hoje não seja essa, né? Eles já estão crescendo numa casa em que os pais, ao invés de estarem manuseando livros, estão manuseando o celular o tempo todo, o tablet, né? Estão mais ligados à TV, ao streaming, né? À internet. Então, já é uma geração que cresceu vendo os pais fazendo isso. Não sei se essa minha análise está errada. Eu entendo que isso esteja tornando a tarefa de vocês mais difícil. De fato, você não tá totalmente errado, porque o meio tecnológico ele mobilizou todos nós, né? Todos nós, querendo ou não, mesmo das gerações mais antigas. E eu falo isso sem demonizar os meios eletrônicos. Talvez claro. É por isso que você iniciou outra fala assim. Eu não estou com isso querendo dizer que sejam ruins os meios eletrônicos. Eu acho que eu estou na mesma vibe que você. Eu entendo que a gente tem que aprender a conviver com eles. Mas também penso que essa lógica de que os pais estão cada vez mais com a cara dentro do celular está tirando dos jovens essa coisa de ver, pô, meu pai se preocupa com o livro, eu também tenho que me preocupar. Claro. A gente sabe que há um discurso, por exemplo, sobre questão de valores de livro no Brasil, né? Que é sempre dizendo que o livro é muito caro. Então, que é uma das coisas que se falam justamente para inibir o acesso ao livro, né? Por exemplo, se você dá uns R$50 num livro, que é um livro que vai durar em média aí 100 anos, 200 anos, na sua casa, não é caro, né? Em vista de um aparelho de telefone que você compra que dura no máximo 3, 4, 5 anos, ele já vai desaparecer. E aí a gente precisa, em relação à tecnologia, o que nos falta ainda é um processo de aprender a mediar esse uso, porque evitá-lo vai ser complicado. Tirar ele, tentar construir discurso, como você disse, demonizar o uso dele vai ser complicado demais nesse momento. Então, mas você acha que deveria ser uma preocupação dos pais ainda, dentro de casa, incutir esse valor? Eu acho que sim, com certeza. Por onde eu ando e aonde eu converso com as pessoas, eu falo da importância de você ter uma biblioteca particular em casa. Sim. Né? E começar a construir isso, por mais que você não vá ler, por mais que você comece a comprar livros como eu, que já tenho mais de 10 mil livros em casa, e as pessoas que vão à minha casa perguntam, você já leu tudo isso? Eu disse, não, eu nunca li tudo isso. E não me interessa ler tudo isso também, porque isso foge da minha capacidade humana, do meu tempo, né? Porque eu tenho o meu emprego, a minha vida familiar e tudo. Mas assim, eu acho que fazer essa mobilização de começar a montar uma biblioteca particular em casa vai começar também a mediar esse processo de acesso ao livro, à leitura. Os grandes escritores, as grandes escritoras brasileiras de outras gerações passadas, eles se construíram a partir de bibliotecas particulares que eles tinham, do avô, né, do pai em casa, que eles viram. E aí eu acho que nos lugares que eu frequento eu tenho dito isso. É importante que os pais nesse momento comecem a comprar livros para os filhos, ou nem que não seja para os filhos, mas para ele também, para ele ficar olhando em casa, deixar nos espaços acessíveis em casa para que os filhos possam pegar, para que a gente possa tentar amenizar os índices de acesso à leitura, porque uma coisa é certa, eu só estou aqui por conta da leitura. Se não fosse a leitura, eu não estaria aqui nem por conta do Todos livro. nós, né? A gente não se conhecia. Né? Então, os lugares que eu frequento, eu acho que 90% dos lugares que eu frequento, dos espaços que eu frequento, foi por conta do livro e da leitura. Por isso que eu sempre estou falando da importância disso. Era isso que eu queria ouvir de ti.
É exatamente o que você acabou de falar. E até quero contribuir com a tua fala de que as pessoas acham o livro caro, mas não estão, né? Porque eu acho assim, os livros pararam de progredir em valores, né? Então, o que você falou, de você compra um bom livro por R$50, e até hoje em dia as livrarias estão acabando, né? Até os grandes grupos, as grandes livrarias, hoje eu estava vendo semana passada, o fechamento da Livraria Cultura, da mais tradicional loja da Livraria Cultura em São Paulo, né? Que me deixou muito triste. Uma livraria que era moderna, né? Inclusive uma livraria moderna que não parou no tempo, que vinha se atualizando. Mas, enfim, hoje em dia, você quer comprar livros, os grandes clássicos, a gente encontra geralmente naquela ilha que o pessoal faz no meio do shopping, né? Vem ali um grupo, né? Aluga um espaço ali no meio do shopping, faz uma ilha ali e a gente encontra livros ali clássicos, né? Alexandre Dumas, né? Os nossos grandes poetas e escritores brasileiros, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles. A gente encontra exemplares dos livros desses grandes nomes a R$20, a R$25, né? De determinadas editoras. Então, caro não é, né? E você, como escritor, sabe disso, porque é um valor irrisório, né? Se a gente fosse pensar na remuneração do escritor, do processo que leva o escritor, que é uma coisa que a gente vai conversar daqui a pouco, mas são valores irrisórios. Então, eu acredito que... e eu queria arrancar de ti essa fala da tua resposta, justamente porque eu penso que não só essa tarefa vai continuar com vocês, professores, mas ela não pode deixar de existir dentro de casa. Eu acho que os pais não podem deixar de incutir nos filhos, ali na menor idade, esse interesse pelo livro, esse interesse em folhear livros, a presença do livro em casa, uma biblioteca própria, como você falou, que para a gente sempre foi uma tradição, né, chegar e encontrar em todas as casas, né, aquele cantinho ali dos livros, desde a Bíblia, né, a todo e qualquer livro. Então, fica esse recado aí para a turma de casa. Turma, a gente está conversando aqui com professor, escritor, poeta, membro da Academia de Letras do Sul e Sudeste do Pará, professor Ayrton Souza. Ele trouxe aqui uns livros que ele vai mostrar para a gente vai falar bastante sobre as premiações dele. Ele participa de vários concursos, né, do país. A gente vai para um rápido intervalo, continuem conosco aqui no SBT. De volta com Observadores, quero lembrar você de casa que os nossos programas anteriores estão todos disponíveis lá no YouTube. Basta digitar Observadores Marabá, que você encontra com muita facilidade, tá? Já deixa um joinha lá pra gente, segue. E esse programa aqui também com o professor Ayrton Souza vai estar disponível a partir da terça-feira, tá? Então, a partir de terça-feira, você já pode procurar lá quem está gostando desse bate-papo, quer mandar para alguém, quer rever a nossa conversa aqui com o escritor Ayrton Souza. Vai estar lá também, tá? Ayrton, eu vou pedir para o Salatiel colocar aqui de novo aquela primeira foto, Salatiel. Aqui é uma área que você tem enveredado por ela cada vez mais, né? Livros infantis, né? E eu entendo que nessa foto aqui você está justamente apresentando um deles aqui para essa turminha. Exatamente. Fala para a gente como é que surgiu o seu interesse por livros infantis e quantos livros você já tem nessa seara? Eu sou um leitor tardio, infelizmente, né? Eu venho de uma família extremamente pobre e a gente não tinha acesso ao livro, acesso à leitura, e os espaços também que eu frequentei, a escola pública, por exemplo, eu sou fruto da escola pública, mas as escolas que eu frequentei na minha época não tinham programas de livro como a gente tem hoje. Hoje você tem os programas de livro nacional, o programa do livro didático, o programa do livro paradidático, em que os governos compram livros para chegar às escolas, e a época que eu estudei, nem os professores tinham livro didático, por exemplo, né? Mas eu venho dessa formação precária. E isso, em algum momento, me traz também para esse processo de acesso à leitura e da escrita para a infância também, reconhecendo a importância da formação de leitores desde a primeira infância, né, do 0 ano, por exemplo. Ou seja, um retorno teu de uma oportunidade que você não teve. Eu mesmo me faço esse retorno ontológico de me trazer de volta para a infância, produzindo, escrevendo, repensando algumas coisas que a vida me deu a oportunidade de ver e
tentando incutir nas crianças também essa importância, né, de acesso ao livro, de poder ler, de poder ver visualmente, como a gente está vendo na fotografia. Sim. Aí é uma escola de criança de 3 anos, por exemplo. Eles não sabem ler convencionalmente, como a gente diz, a leitura convencional, de você decodificar a palavra, mas eles conseguem fazer leitura visual. Então eu estava aí apresentando um dos meus livros para eles e contando a história, contando o que estava escrito de modo padrão dentro da linguagem escrita para eles, mas mostrando as imagens para que eles já fazem essa leitura, né? Então a leitura não é só a base convencional da palavra, mas também a imagem movimenta esse processo de leitura. E aí eu estava justamente fazendo isso com eles. Um desses livros está bem aqui, né? Puxa ele bem aí. Quem tem medo da matinta, né? Tem esse aqui, né? Que é um infantil, um livro que trabalha a questão da perspectiva da Matinta Pereira. A gente tenta desconstruir... Lendas regionais, né? A gente tenta desconstruir, mas aqui é uma desconstrução dessa ideia da Matinta malvada, né? É porque, como a gente é criado num processo meio machista, num país extremamente machista, vamos dizer assim, aí as mulheres que fazem parte do imaginário ligado às lendas, todas elas são demonizadas. Você tem a Matinta, a Poca de Bob, né? Todas elas são bruxas, são mulheres que fazem feitiçaria. E aí a literatura também serve para desconstruir isso. Certo. E aqui é uma história de uma menina que se perde numa pequena floresta no quintal, e a Matinta está lá, tem a oportunidade de transferir para ela esse processo de se transformar em Matinta, mas ela não faz. Num gesto de cumplicidade, ela ajuda essa criança a se reencontrar o caminho de volta para casa e também se reencontrar na vida. Então é uma tentativa de desconstruir essa ideia da Matinta malvada, né? E aqui você tem, por exemplo, a imagem dela aqui, já observando a criança dentro da mata perdida. Né? Aqui é umas ilustrações de um artista Eu ia te perguntar agora, Paulo, quem é o ilustrador? O do Felipe Tognoli, é um ilustrador extremamente competente em São Paulo, bastante acessível, e aí ele já ilustrou vários livros meus. A gente tem um diálogo muito bom em relação a isso. E aqui você tem a Matinta já encontrou a criança, já vai conseguir conduzi-la de volta ao caminho de casa. Aqui as duas de mão dada, né, dentro da floresta escura, até conseguir de novo voltar para casa. Num gesto de cumplicidade, a menina e a Matinta já transformada nesse pássaro que o nosso imaginário construiu. Aproveita para citar os demais ilustradores aqui. Tem ilustradores para esse também que te ajudam, né? Tem o Maciste, né? Maciste que é fantástico, né? Ilustrador, além de ser um grande escritor também para literatura para a infância. Tem o Bino também, que é daqui de Marabá. O próprio Bino Souza. Cada vez mais fazendo um trabalho extraordinário. Inclusive ilustrou meu último livro infantil, que é esse aqui. Que é o Bino Souza, pessoal, para quem eventualmente não conhece, que quase todo mundo em Marabá conhece, né? Mas o Bino, você que vai na praia e vê aquele painel Barabella, né? Lá na escadaria, ali onde você pega o barco, né? Para atravessar para a praia, aproveitando que a gente está em julho, né? Então, o Bino é o mesmo artista que faz aquele painel ali, e tantos outros aqui em Marabá, né? Espalhado pela cidade, né? Ele ilustrou esse livro chamado A Boiúna. O Salatiel está me lembrando aqui também é quem fez as ilustrações lá no Mirante, né? Lá no Encontro dos Rios também, verdade. Aí ele ilustrou esse livro chamado A Boiúna, que é o livro mais recente que eu lancei. É um livro que foi, inclusive, feito todo pela Fundação Casa da Cultura de Marabá, né? Através da prefeitura. Eles pagaram as ilustrações, pagaram a diagramação, pagaram o livro como um todo, para que o livro possa circular nas escolas. Então, esse aqui basicamente vai ser meu primeiro livro que vai circular na escola pública em Marabá, depois de 23 anos lidando com isso, com literatura, com livro. Um orgulho também, né? E aí você vai ter esse projeto chamado Coleção Nossas Lendas para Criança. E aí a própria Fundação já está fazendo essa distribuição nas escolas públicas de Marabá desse material para que as crianças possam ter acesso de modo gratuito. Certo. Aí aqui é um trabalho do Bino, desse livro aqui. E eu quero te parabenizar pelo que você falou antes, né, dessa questão da preocupação, porque é óbvio que a gente respeita, né, a construção das lendas regionais, né, que vem da cultura popular, né, da coisa, mas você está certo quando você cita que uma série delas, né, e a forma como elas são contadas e ilustradas ao longo do tempo e talvez até aumentadas, né, elas sempre trouxeram consigo um pouco dessa questão de vícios que hoje em dia já não são mais toleráveis, né? Não são mais aceitáveis à luz do que é hoje politicamente correto, né? Então, eu quero te parabenizar também por isso. Obrigado. Vamos jogar mais uma imagem aqui, por favor, Salatiel. Vamos começar a falar dos teus prêmios, né? Eu estava
Você contou aqui, a última vez que você contou, estavam em 120 prêmios literários, né? Então, assim, é tanto prêmio aí que tu divulgas, que é um em cima do outro, as pessoas pensam até que é repetido, né? É o mesmo. Mas, enfim, vou citar aqui alguns, né? Que você já listou aqui para mim. Prêmio Ecos de Literatura, melhor livro infantil com o livro Receita para Fabricar Abraços, melhor título com o mesmo livro, né? Porque tem essas premiações, elas são também estratificadas, né? Tem ali melhor capa, né? Isso, Melhor título. Então, eu adoro teus títulos também. Então, aqui já é um que foi premiado. 37º Prêmio Yoshio Takemoto, é assim, né? Isso. Menção honrosa. Prêmio Jornada Sociocultural, com o livro juvenil Os Dias Dentro da Saudade. E eu estou citando aqui só os prêmios de 2023, né? 2023. Prêmio Destaque Literário, primeiro lugar com o livro Poemas, Horóscopo de Batizar Brumas, Contra a Solidão das Asas, outro título também interessante. Terceiro lugar com o livro infantil Quem Guarda as Chuvas, que tem premiações que você pode concorrer mais de uma categoria, não é isso? Isso. Foi por isso aqui que você foi premiado em 2. Prêmio Off Flip 2023, terceiro lugar na categoria Poesia. Sexto concurso de contos e crônicas Cidade de Ourinhos, segundo lugar na categoria Conto. Prêmio Sesc de Literatura com o romance Outono de Carne Estranha. E livros publicados esse ano foram 2, né? A Buiúna, livro infantil, que é esse que você acabou de mostrar aí, que vai circular na escola pública, né? E Outono de Carne Estranha, que está sendo publicado pela editora Record, ou Record, né? Mas, enfim, primeiro eu quero destacar que esses prêmios todos você concorre nacionalmente, então são com os grandes escritores nacionais, né? E se a gente for olhar anos anteriores, você tem prêmios aí que são altamente renomados, esses aqui todos são também, né? Mas que são altamente conhecidos e altamente disputados, como o Prêmio Sesc, né, por exemplo. Conta aí pra gente. As pessoas perguntam, né, sobre essa participação, E aí o que me motiva, de fato, a participar de alguns editais é o processo a minha oportunidade de ser lido primeiro, né? É você enviar originais, enviar livros impressos, já publicados, na oportunidade de dizer assim, olha, tem alguém e tem outras pessoas produzindo nessa região, que é a região de Marabá, do sudeste do Pará. Então, a primeira coisa que eu faço é isso, quando eu procuro edital de prêmio, é tentando criar um processo de mobilização para dizer que aqui tem pessoas produzindo, certo. Não só eu, né? E essa oportunidade também de ser lido, para quem está, os jurados que geralmente são de fora, são da região sudeste, do sul do país, e mostrar um pouco do que a gente está produzindo nessa região. É isso que me mobiliza, de algum fato, a participar dos editais. Eu sempre participo, claro, nunca pensando em vencer. Esse prêmio, por exemplo, do Prêmio Sesc, eu concorri com quase 700 livros na categoria romance. E aí você imagina, são quase 700 sonhos, né? 700 pessoas sonhando em vencer um prêmio como esse, porque vai lhe dar acesso a várias coisas que um escritor independente não tem. O acesso à grande editora, por exemplo, a editora Record, que tem uma longa história de publicação no país, já publicou os grandes autores brasileiros, inclusive um você já citou, que é o Carlos Drummond de Andrade, e além da distribuição nacional, nas livrarias, né, nos sites, em todo lugar vai ter esse livro. Então, quando eu mandei o original para o Prêmio Sesc, eu jamais imaginaria que ele venceria. Até por conta de que o próprio livro, ele já é um livro que se passa na região de Marabá, entre Marabá, Corianópolis, essa região que envolveu o garimpo de Serra Pelada. Então, aí já foi um processo que me deixou assim com um pouco o pé atrás. Além disso, o livro é bem emblemático porque ele traz um debate sobre a relação afetiva. É uma relação entre dois homens. Então, eu não tinha nada a perder. A primeira coisa que eu pensei foi isso. Eu não tenho nada a perder. Eu quero ser lido e enviei o original nesse sentido. Mas nunca imaginei que esse livro poderia vencer esse prêmio. Assim como os outros livros que já ganharam outros prêmios, eu nunca imaginava. O Horóscopo de Batizar Brumas, que é esse aqui, que venceu o Prêmio Cidade de Manaus, que você gostou do título. O Prêmio Cidade de Manaus é um prêmio concorridíssimo também. Né? Primeiro porque ele paga uma verba em dinheiro e segundo porque também eles viabilizam a publicação do livro. Então assim, e é fácil escrever. O edital está aberto, você abre um link e preenche seus dados e manda o original em Word.
Então você imagina quantas pessoas não vão se inscrever pela facilidade Ou seja, que você não precisa nem estar com esse livro publicado. Não. Até a premiação é a publicação, né? A premiação é a publicação. Só basta estar digitado em Word, o material está organizado e você faz o envio dele, né? Claro, sem seu nome, porque não tem identificação. Sua identificação vai nos dados à parte, que você preenche geralmente no link. Então, eu só estou falando isso para vocês entenderem quantas pessoas podem participar de um edital. Né? O quanto é fácil hoje você participar de um edital e o quanto ele se torna também difícil você conseguir ganhar um edital como esse, né, da premiação. Porque às vezes as pessoas veem eu ganhando prêmios com frequência e pensa que é só se inscrever. Né? Então basta só se inscrever e concorrer. Claro, isso é a parte inicial do processo, né? Mas tem um edital ali com regras, né? que são realmente bem específicas. Que envolve muitas coisas. Uma das coisas que nós vimos agora, e aí eu aproveito para deixar aqui a minha tristeza em relação a isso, sobretudo pelos meus colegas que foram prejudicados, no Prêmio Cidade de Manaus, que é um prêmio referência hoje do país, para livros publicados na categoria romance, esse ano a pessoa que fez as inscrições, a gente não sabe exatamente quem foi, da editora Companhia das Letras, esqueceu de cumprir uma das regras do edital. E todos os livros da editora Companhia das Letras foram inabilitados para concorrer ao Prêmio Cidade de Manaus, que é uma pena. Né? É uma pena porque primeiro você deixa de ter ali uma grande editora participando, com escritores que sonharam. Isso, a Companhia das Letras é uma das maiores do país, né? E que interrompe sonhos de autores que estavam, né, tentando concorrer ao prêmio, porque o prêmio é R$200 mil. Mas não é o valor que conta, o valor financeiro, mas é o valor simbólico que isso também representa na vida de um escritor e de uma escritora brasileira. Né? Você ganhar outras visibilidades que lhe dão acesso a outros bens imateriais, que não é exatamente a grana, que envolve o edital. Então, esse ano, infelizmente, para nossa tristeza... Todo mundo que estava ligado à Companhia das Letras ficou de fora. Todos os escritores e escritoras que, apesar de fazer parte de uma grande editora, mas também são pessoas que constroem sonhos, né, que são escritores que lutam todos os dias. Eu conheço uma boa parte deles, tenho uma amizade com uma boa parte desses escritores e dessas escritoras. Esse ano ficaram de fora do edital por conta disso, né, por conta de um pequeno erro que se comete. Por isso que a gente tem que ficar um pouco atento em relação a isso. Certo. Pessoal, quem ligou a TV agora, a gente está conversando aqui com o professor Ayrton Souza, escritor, poeta, falando aqui sobre a produção literária dele também, e aprendendo também com ele bastante aqui nesse bate-papo maravilhoso. Eu peço que você continue conosco, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já aqui no SBT. De volta com observadores desse domingo e a gente está hoje recebendo aqui o professor Ayrton Souza, que é difícil, inclusive, trazer ele aqui, porque ele dá aula, como ele explicou, ele hoje é servidor público lá em Tupiranga, né? Ainda né? Porque também já foi aprovado aqui para Marabá. Então é difícil, assim, não sendo assim no mês de julho, como a gente está aproveitando as férias dele, para trazê-lo aqui. Então, por isso que a gente não conseguiu trazer antes. Vamos jogar mais imagens aqui, por favor, Salatiel. Está aqui. É justamente de uma premiação, é isso? Isso. Certificado? Esse aí é o certificado da premiação do Prêmio Cidade de Manaus. Que é o que você estava citando agora no final do bloco, né? Recentemente. Né? E eu faço questão, às vezes, de mostrar um pouco esses bastidores para incentivar também as pessoas a participar, né? Para incentivá-los a acreditar que é possível um sujeito que está na região que nós estamos, ou qualquer pessoa que produz, né? É possível você também, uma hora, ganhar um prêmio como esse, poder exibir seus troféus, seus certificados. Por isso que eu faço questão, às vezes, de mostrar um pouco nas redes sociais, para incentivar mesmo e dizer que é possível a gente alcançar o que a gente deseja. Show, parabéns. Vamos passar mais uma, Salatiel. Aqui eu botei para ilustrar, né, os livros, alguns deles estão aqui, né, você trouxe aqui também. Eu adoro X. Receita para fabricar abraços é maravilhoso também, né? O que é o... conta um pouquinho da história da Receita para fabricar abraços. Ele está aqui, inclusive, né? Ele chegou a ganhar já 2 prêmios, esse livro. É um livro que... é um dos únicos livros que eu escrevi durante a pandemia, que vai trazer um debate sobre a questão do isolamento. Né? O quanto o isolamento afetou as crianças. Então, a ideia é de mostrar um caminho possível de romper um pouco esse isolamento. Porque, querendo ou não, nós que trabalhamos, que somos professores, as pessoas que trabalham na educação, eles sentiram muito e continuam sentindo, mesmo 2 anos depois do quase fim da pandemia, vamos dizer assim, né, que a gente já voltou pelo menos a circular sem máscara,
esse peso do isolamento ainda continua nas escolas, dentro da sala de aula, né? No nosso dia a dia do contexto da escola, ele continua ainda. Sim. Com baixo rendimento, com alunos apresentando vários problemas psicológicos, né, emocionais. Então, eu tenho alunos que eu estou dando aula, o cara começa a chorar do nada. Eu já tive situações assim da pessoa chorar do nada ele começa a chorar, né, ansioso. Então, nós que estamos na escola, sobretudo na escola pública, que é um universo maior da educação brasileira, a gente continua enfrentando os problemas ainda ligados à pandemia. O de aprendizado, né, o rendimento caiu muito, os alunos perderam muito o interesse, o que já era problemático para a gente se tornou ainda 3, 4, 5 vezes mais problema. Então, o livro Receita para Fabricar Abraços é essa oportunidade, ou pelo menos essa tentativa, de a família tentar um pouco romper com esse isolamento, dando um pouco de afeto às crianças, né, dando um afeto através do brincar. Por exemplo, aqui nós temos uma narrativa que envolve a brincadeira, para que a família possa, de volta, fazer aquelas brincadeiras que se fazem em grupo, em conjunto, corpo a corpo, interativa. Então, por isso que o nome é Receita para Fabricar Abraço. Tá aí, muito boa, ideia maravilhosa. Vamos passar mais uma, Salatiel. Aqui já foi esse mês, foi a participação tua na FLI, eu fico chamando de FLIP, mas é FLI Araxá, né? Exatamente. Uma feira do livro de Araxá, que você foi convidado, né? Conta pra gente sobre essa experiência. Eu fui pego de surpresa, na verdade, né? Porque eu tenho um envolvimento com a literatura, como eu te disse, há 23 anos. Eu venho desde 2000 fazendo um envolvimento de modo muito cotidiano com o livro e a leitura. São 23 anos ligado ao livro e à leitura todos os dias. Ao contrário de muitos escritores que eu conheço, de muitos colegas que eu conheço, eles interromperam. Em algum momento eles interrompem e continuam depois de volta. Eu não, eu continuei a vida toda acreditando nisso, né? E eu fui pego de surpresa esse ano, pela primeira vez, para ser convidado por uma feira de livro como escritor, né? Uma feira de livro do poste da FLI Araxá, por exemplo. Ser convidado e fazer parte de uma programação oficial. E recebi o convite do Afonso, que é um dos organizadores da feira, inclusive é um grande escritor também, e aceitei de pronto. Não sabia nem onde era Araxá. Rapidamente, quando ele me fez o convite, eu fui ao Google Maps pesquisar o que era Araxá, descobri que era em Minas Gerais. Já tinha passado por Minas Gerais só de passagem mesmo, só encostado no aeroporto para pegar um outro avião. O estado de Minas Gerais é berço de grandes escritores também, né? Também, e essa tradição continua lá, né? A gente pôde ver isso na FLI Araxá. Inclusive, essa edição da FLI Araxá trouxe para essa edição, e eu tive a oportunidade de estar lá, os grandes nomes de referência da literatura brasileira hoje. Nessa imagem você tem 2 grandes nomes de referência hoje na literatura. O que está mediando o papo, que está no meio, é o Itamar Vieira. Sim. Né? O escritor hoje brasileiro mais conhecido. É o que mais vende, é o que é mais lido, onde ele vai, ele leva multidões. Então, assim, é um sujeito extremamente hoje que está passando por um processo que, de fato, ele merece. Primeiro, ele merece por isso. E é uma referência para a gente. Então, ele mediou essa conversa. E o outro que está do outro lado é Jefferson Tenório, que é um romancista também extremamente precioso, extremamente importante para a literatura brasileira, sobretudo para o debate em relação aos nossos modos de violência que existem no Brasil, em relação aos corpos pretos. Eu só vou te corrigir que você falou que tem 2 grandes escritores nessa imagem, tem 3, né? Que você é o nosso. Então, eu te coloco no mesmo patamar. Então, são aí 3 grandes escritores. E você me falava aqui nos bastidores que esse era um evento que, embora pequeno, né, mas muito bem organizado, né? Você vê que mesmo você não precisa fazer um mega, né, em termos de estrutura para que seja um evento de excelência, né? Então, fico feliz em ouvir o teu relato de que mesmo um evento que é um evento pequeno, mas ele tem um nível de organização, de excelência muito grande. Muito grande, um respeito muito grande pelo artista, coisa que eu vi raríssimas vezes. Né, um respeito, um valor, o reconhecimento do trabalho que é feito de modo muito solitário, que é a escrita. E eu me senti muito bem acolhido na FLI Araxá e tive a oportunidade de conhecer os meus ídolos também lá, grandes escritores que estavam lá. Inclusive, acho que 90% dos escritores que estavam lá ganharam o prêmio Jabuti, que é o prêmio referência hoje do Brasil. E a gente tinha lá, por exemplo, o Paulo Lins, que é o homem que escreveu Cidade de Deus. Sim. Né? E aí foi uma coisa assim inexplicável porque
eu fiquei muito impressionado com a programação, com toda a organização, com todo o carinho e o afeto que essa feira proporcionou para a gente. E o importante de estar numa feira dessa é justamente você voltar renovado e voltar com a vontade de continuar fazendo aquilo que você sempre acreditou. Vendo que não está sozinho no mundo dessa luta. Vamos passar aqui mais uma imagem, por favor, Salatiel. Aqui o anuário da poesia paraense, que é você que tem organizado, não é isso? Para as pessoas de casa, tá ali pequeno, ali do lado, nessas duas abazinhas aí pretas, né? Estão os nomes de todos os escritores que colaboraram, que tem um texto seu no anuário, né? Já é o nono, é isso? Nono. É o nono anuário. Fala pra gente como é que é esse trabalho. Isso é uma antologia que foi pensada há quase 10 anos atrás, para a gente poder reunir num livro impresso a poesia produzida no Pará no momento, né? E a ideia era que a gente pudesse publicar um livro anualmente com a produção poética do estado do Pará, e nesses últimos 10 anos ele vem se consolidando no cenário de mostrar um pouco do que é produzido. Claro que isso aí não abarca todos os poetas, nem todas as poetas que moram no Pará, porque tem um edital, né, e esse edital, a pessoa só basta ler o edital e participar do edital, e alguns têm ainda um pouco de resistência a participar, mas aí a gente consegue envolver muita gente nesse processo. Só para explicar para a turma de casa, porque o nosso programa ele é de interesse geral e é assistido pelo povão em casa, né? E a gente começou a falar de edital aqui, a gente não explicou para a turma de casa o que é um edital, né? Então, o edital é quando você vai lançar uma situação como essa aí, por exemplo, na produção de um livro, né? E aí, o edital é o documento que vai trazer as regras. Não é isso? De como participar. Então, para você saber se você pode participar, para você se credenciar a participar seja de uma produção de um livro ou de um programa estatal, né, para receber um patrocínio e tal, é lançado um edital, que é o documento que lista ali quais são as regras, né? Você precisa preencher tais e tais requisitos para você fazer parte. E o anuário, explicando da forma bem simplista, né, é a forma que o Ayrton encontrou de pegar textos de pessoas que de repente nunca iriam escrever um livro, né? Que tem 2, 3 textos ali, mas que são de repente uma poesia maravilhosa e que as pessoas guardam ali na gaveta e nunca se preocuparam em produzir em termos de lançar um livro, ou se diminuem muitas vezes, né? Acham que não tem tanta capacidade. Exatamente. É a forma que o Ayrton encontrou de minerar esses talentos e colocar imortalizar esses textos num livro. Exatamente isso que você está dizendo. E o importante disso é porque nesses quase 10 anos, grande parte dos poetas e das poetas que estão nesse projeto são de fato poetas que nunca publicaram em lugar nenhum, né? E isso tem ajudado eles a se fortalecer, a acreditar no que é possível a pessoa escrever. E depois que eles pegam esse material pronto, eles mandam relatos via e-mail, via rede social, dizendo da felicidade de poder estar ali com escritores que eles jamais imaginavam no mesmo espaço, no mesmo lugar, né? Escritores que são referência para a gente, como o Paulo Nunes, o Daniel da Rocha Leite, que publica sempre com a gente no anuário, que já são poetas conhecidos no cenário da Amazônia, né? E aí você tem um escritor, uma escritora que nunca publicou em lugar nenhum, e aí pode publicar aí no anuário. A gente abre o edital geralmente no começo do ano. Esse já é o desse ano, que foi publicado. E ao longo do ano a gente abre o edital, dá um período de inscrição e vai recebendo os textos, vai fazendo a seleção e depois faz o processo de publicação do livro e vai depois fazendo um envio para os autores e as autoras. Tem quantos participantes aqui? Nesse aí tem 82, se eu não me engano. É gente para dedéu. E a ilustração aqui pela cara, obviamente, da capa, Bino. É o Bino. Cada ano, foi outra ideia que nós tivemos, a cada ano nós homenageamos um artista do Pará para figurar na capa alguma obra dele e dentro do livro ver uma extensa biografia de 2 a 3 páginas, assim, bem longa, para mostrar um pouco dessa trajetória. E aí, esse ano, nós homenageamos o Bino, que merece muito essa homenagem, o Bino Souza. Trouxemos essa imagem, que é uma das obras dele, para a capa. E dentro do livro também tem uma extensa biografia dele, de mais ou menos umas 3 páginas, contando um pouco dessa trajetória desse artista que merece ser reconhecido. A nossa homenagem ao Bino também, que inclusive estou devendo trazê-lo aqui de novo. Já deve ter uns 4 anos que eu trouxe o Bino aqui. E destacar que nessa imagem ele imortaliza uma cena que é corriqueira aqui em Marabá, né? Desde que Marabá existe, que é o povo ali da Marabá pioneira pulando da orla quando o rio está cheio, que é algo que inclusive eu não... É uma prática que eu não costumo incentivar,
mas acho interessante e respeito, né? Enfim, entendo que é uma prática do povo ribeirinho e que eles gostam, se sentem seguros fazendo isso, e é uma imagem realmente verdadeira, né? Ilustra realmente o que é a vida do povo dali da orla de Marabá. Então a gente respeita muito isso aí. Eu não sei se tem mais uma imagem aí, Salatiel. Aqui, eu botei esse aqui para a gente falar bem rapidinho aí, que o tempo já está estourando, porque esse aqui é um tipo de livro que ele é financiado, não é isso? Isso a aí. FADESP, né? Esse aí é um livro que eu consegui ganhar um prêmio com ele, um prêmio que era um edital também, como você já explicou, um edital que tinha regras, e era um prêmio, uma premiação da FADESP com a Secult do estado do Pará, e eles lançaram um edital para moradores que moram em região e que atravessa a Transamazônica. E aí havia um edital para várias áreas, e a literatura é uma delas. Então eu concorri com esse livro chamado Os Dias Dentro da Saudade, que é uma novela juvenil, né, ligado para a juventude, e aí a gente conseguiu ganhar o prêmio e a grana viabilizou a publicação do livro. Certo. Então é por isso que está o nome FADESP ali, né? Que é, no final das contas, quem patrocinou, né, através da premiação do edital. A gente conversava aqui, para encerrar, Ayrton, a gente conversava aqui em off, antes de começar a entrevista, sobre você se ressentia sobre o fato de alguns editais aí do governo, principalmente agora da Lei Aldir Blanc, né, na área de literatura, o dinheiro está voltando, né? Ou seja, as pessoas não estão se credenciando, não estão indo atrás dos editais, o dinheiro está aí, um dinheiro realmente para financiar a produção literária, e esse dinheiro está voltando porque está subaproveitado. Aconteceu aqui em Marabá, no edital da Lei Aldir Blanc que a gente teve aqui, que foi apenas uma vez por enquanto, né? E aí uma das únicas áreas que voltou o recurso foi o da literatura. Nós ficamos um pouco ressentidos nesse sentido, de que quando um dinheiro público volta, é sinal de que não está precisando. E a gente que lida com livro e leitura, a gente precisa de muito investimento, né? Precisa de muito investimento. Tem muitos autores aí que nunca lançaram livros porque não tem condições financeiras de lançar livro. Aí eu não sei dizer exatamente o que aconteceu para a gente mapear exatamente os fatores que levaram aos autores não participar e as autoras não participar do edital. Porque você pessoalmente incentivou vários, né? Claro, lembrou vários eu que estavam cheguei aí a mandar mensagem para vários colegas que eu conheço, a maioria que escreve na cidade, então eu mandei mensagem, incentivei a participar justamente com medo também de acontecer o que aconteceu, né? De a grana voltar e quando for uma nova leva, uma nova lei, que a lei é uma lei que vai continuar. Então quando for uma nova remessa, quando for mapear os investimentos... Provavelmente eles vão diminuir o recurso, né? É o que vai acontecer. Né? Provavelmente é o que vai acontecer. Então, para uma área que já é muito problemática ligada ao livro e leitura, você ter recurso sendo diminuído, em qualquer área da cultura, você tendo um recurso sendo cortado, é muito triste, mas é uma prática já também no Brasil. Né? Mesmo que não tivesse acontecido isso, o que aconteceu em Marabá, os recursos ligados à cultura, raramente eles são aumentados de um ano para o outro, geralmente eles são cortados. O que é uma prática já muito corriqueira na história do Brasil. Infelizmente acontece. Né? Mas nós estamos aí para cobrar também que esses investimentos continuem, que eles sejam elevados a cada ano, porque os custos de produção também, de qualquer área da cultura, eles sempre estão sendo aumentados. No caso do livro, você que trabalha aqui diretamente também com o jornal sabe que o papel é um papel que é quase dolarizado, Sim, né? Então, o que envolve papel no Brasil... O custo é muito alto e ele é sempre incerto. Né? Hoje é um valor, amanhã já é outro valor. Então, envolve muitas coisas que as pessoas que estão fora do mundo não compreendem, fora do mundo do livro, da leitura, não entendem. Quando vê o livro pronto, aí acha que é só isso, mas envolve fatores que envolvem muito investimento também. Certo. Pessoal, o nosso tempo estourou, ainda tinha várias perguntas aqui para te fazer, Ayrton. É bom que vamos deixar para uma parte 2, né? Eu quero te agradecer novamente, parabenizar novamente, primeiro, pelo êxito, né, da tua produção, né, das tuas obras multipremiadas. E como você falou, a razão de ser não é o prêmio, e sim fincar a nossa bandeira. Então, você é um representante de Marabá. Então, a tua existência, o teu trabalho, a tua militância tem colocado Marabá no mapa, né, da literatura nacional, e isso é um orgulho para a gente, então, de saber que
Onde quer que se esteja no Brasil, quem é ligado à literatura sabe hoje que existe produção em Marabá, que existe produção de qualidade em Marabá, e graças ao teu trabalho, ao teu talento, e quero, através de você, parabenizar tantos outros escritores que a gente tem aí, né? Grandes talentos, e principalmente a nossa turma da Academia de Letras do Sul-Sudeste do Pará, da qual você faz parte. Obrigado, parabéns. Eu queria finalizar também te agradecendo pelo convite. Quando você me chamou, eu fiquei muito feliz de poder vir aqui para a gente conversar. Eu acho esse projeto do Observadores um projeto muito bonito, né? Um projeto que traz muita referência para a gente em todas as áreas do direito, da saúde, da educação, da cultura, da política principalmente também. E aí é um programa que é diferente do que a gente costuma ver na TV aberta brasileira, Sim. né? E eu queria muito agradecer você pelo convite, agradecer a sua equipe também maravilhosa, parabenizar pelo projeto e o Grupo Correio como um todo, que tem me dado a oportunidade de acreditar no que eu faço. Eu sempre disse isso para você, para o seu pai, né, que lá na década de 80 pensou o jornal Correio Tocantins, que foi exatamente esse jornal um dos fatores que me levaram a acreditar na literatura. Foi ver ali, pela primeira vez, o meu poema impresso num jornal que me fez acreditar que eu era aquilo. Então, por isso que eu agradeço muito a você, ao seu pai e a todas as pessoas que mobilizam o Grupo Correio. Muito obrigado mesmo. Show. Eu que te agradeço também, em nome de toda a nossa equipe, lá da redação do jornal, nossa equipe aqui da TV Correio, do Observadores, pelo carinho e pelas palavras. É isso. A gente conversou aqui com o professor, poeta, escritor Ayrton Souza. Ayrton, sucesso para você. Um abraço para vocês de casa. Até semana que vem, aqui na telinha da TV Correio SBT. Programa Observadores. Patrocínio. Sinobras, a força de cada um constrói o desenvolvimento de todos.